estamos aqui com Cauã Lemos, um psicólogo educacional. Trouxemos ele aqui para o Zapcast para apresentarmos a ele, né? Pois o Zapcast recentemente tem adquirido grande abrangência no cenário nacional, né? Em alguns países próximos aí, temos Argentina, Bolívia. O Zapcast tem caminhado para ser um dos principais podcasts da América Latina. E também trouxemos uma pessoa competente nesse cargo, um psicólogo educacional reconhecido de maneira internacional e que garante suas ideias, espalham filosofias e são aplicadas totalmente no nosso cotidiano hoje, servindo para inspirar diretores, secretários e sendo um dos principais pilares da educação contemporânea. Então, Cauã, eu gostaria de saber como você está se sentindo para esse Zapcast no geral. Obrigado, Gabriel. Tô me sentindo um pouco nervoso, como vocês falaram. E também, como que não fica, né? O Zapcast conhecido Um mundialmente. dos principais podcasts da América Latina, não é Isso mesmo? aí. Bom, E também nada melhor do que a gente trazer uma pessoa que conhece sobre o assunto. Isso mesmo. realmente. Muito esperava obrigado aqui por uma boa discussão. esperarem isso de mim, apesar de eu não ser tanta coisa assim, tá? É sim. Que isso, nego. Enfim. Brincando, gente. Eu tenho boas esperanças, tenho boas expectativas, melhor dizendo, do Zapcast, porque é um podcast que, como eles falaram, abrange muito, não só o Brasil, mas toda a América Latina, boa parte da América Latina, melhor dizendo. Porque... E isso é bom porque nosso tema é educação. A gente vai falar sobre educação e sobre valores. E como algumas pessoas sabem, a América Latina possui um alto índice de analfabetos. E mesmo educação sendo um assunto que deve ser tratado de maneira, sabe, não pode ser negligenciado, melhor dizendo. Vai ser tratado como uma das principais causas assim da nossa atualidade, podemos dizer. Porque a educação é o pilar, né, de tudo. É da sociedade, para uma sociedade próspera, nós temos para que... você ter uma sociedade, como você falou, próspera, com uma renda, enfim, entre quantidade de trabalhadores sim, interessante. tudo isso sem você... desemprego, como é um dos principais problemas do Sim, Brasil sim. hoje. Isso é educação, tudo isso é educação. Tudo. E, por exemplo, tem alguns amigos meus que eles, ex-amigos no caso, eles acabaram que abandonando a escola como se não fosse nada e... Começaram a trabalhar assim. Sim, coisa que você sabe que é importante para você, entendeu? A educação é importante para a construção de um cidadão. Sim, sim. E eles não... Eu não estou dizendo que eles não são cidadãos, nem que eles não são alfabetizados. Eles são sim, falam super bem, inclusive formalmente comigo, né? Mas não, eu estou usando como exemplo eles porque muitas pessoas abandonam a escola ainda jovem ou até mesmo não têm acesso, né, à educação, como pessoas em espaço rural, entre outros, né? E isso parte muito também por exemplo, vamos dizer, da desigualdade social, né? Pessoas recebem mais justamente por causa da educação. um dos fatores, isso mesmo. Então a gente pode, tipo assim, dizer que é um efeito dominó. Uma área afeta a outra, podemos dizer dessa forma. Você entende sobre o efeito dominó? Não é muito minha especialidade, mas eu posso dar um exemplo. Como o próprio nome já diz, efeito dominó é quando você... Sabe quando você está brincando com dominó e você vai fazendo filinhas de dominó e quando você empurra o resto cai? Automaticamente todas caem. Isso é um efeito dominó. Isso é básico, você já deveria estar sabendo, tá? Não, só estava te testando. Não precisa me Temos que testar. saber se seu conhecimento sobre outras coisas também. Exatamente. Enfim, perguntas. Eu gostaria de saber qual o principal papel que a educação desempenha na sociedade atual. A educação, não só na atual, né? A educação Na é a história. base. A educação é a base de tudo. Tipo, você precisa de educação para
tudo. Por exemplo, você não tem um juiz, um advogado Sem educação. Sem educação, É, sem todos. estudo. sem estudo, sem preparo. Tudo isso vem com base da educação. E também, por exemplo, a educação não é só você falar bem, você saber de um assunto. A educação é você chegar desde casa, por exemplo. A família. Educação doméstica. Isso. Não sei se esse é o termo certo, Educação foi de casa. mas aqui sempre tem esse efeito ambientado, esse som ambientado. Acabou caindo uma chuvinha aqui, mas... Não, vocês não falaram que era o efeito do estúdio, rapaz? É bom, É eu uma gostei. chuvinha, é uma chuvinha. Tá leve, mas... Tá leve. Não incomoda, podemos continuar. Sim. Bastante Essa ela tava falando de quê? Sobre a educação doméstica. Sim, educação doméstica. Vamos. A educação veio a partir de casa, né? Sim, desde E não, pequeno. né? Desde pequeno. Não, da escola também. Mas Não, mas principalmente vem isso. da educação. Porque a educação que Desde você casa. recebe em casa geralmente influencia como você vai estudar na escola, tá ligado? É, Se, por exemplo, podemos dizer, por exemplo, assim, se uma mãe, por exemplo, não pegou muito no pé de um filho, na escola ele pode ser mais relaxado, mais mal acostumado. não ligar tanto pro Isso, estudo. não querer filar aula, querer não fazer atividade, não querer fazer nada. Aí a educação parte principalmente de casa, né? E influencia também na educação escolar, podemos dizer assim. Sim, com certeza. A educação, óbvio, como o próprio nome já diz, não só está relacionado à escola, aos estudos, mas também à própria maneira de se portar, entendeu? Eu tenho educação ao falar com você, Sim. entendeu? Então isso, Então, tipo assim, a gente pode falar que existe vários tipos de educação. sim, acho, sim. Tivemos alguns erros técnicos, mas já estamos aqui de volta. Poderia continuar o assunto, Cauã? Estávamos no que mesmo? É sobre a educação, que ela vem a partir de casa e sobre isso. Sim, realmente, muito bem lembrado. A educação, ela é a origem, né, de tudo na minha cabeça. Sim. Vem dos pais, da família, vem desde casa. Que, por exemplo, eu quando era jovem sempre fui incentivado a aprender línguas estrangeiras, a ler muito. Eu lia muito É algo em casa. muito importante na nossa sociedade atual. Sim, realmente. Leitura. E poucas pessoas ligam para isso. Ok, inclusive nós temos alguns livros aqui. Podemos citar aqui, ó. Esse O livro sobre Battlefield 3. livro aqui eu já li, inclusive é muito bom. E leitura não é Ele só... é sobre o jogo. É isso mesmo. Não só isso, como, por exemplo, aqui é sobre o jogo, porém trata da guerra mundial. Isso É aqui literatura, de qualquer forma. Tá entendendo? Em casa lá eu tenho um livro sobre Minecraft, eu tenho um livro de... Tem livro sobre Minecraft? Tenho. Sobre quais são esses livros aí que eu nunca Se vi? não me engano é A Invasão no Mundo da Superfície. São de 2 capítulos e é feito por Mark Cheverton. 2 capítulos? O segundo eu tentei adquirir recentemente, só que eu ainda estou procurando. Aí, tipo São 2 assim, livros, não são nada. 2 capítulos, 2 livros, 2 capítulos. Ah, entendi. 2 livros. Entendi. E Então- fala sobre o que, mano? Tivemos alguns erros técnicos, mas como estávamos falando, literatura é qualquer gênero, tá ligado? Aqui a gente tem um livro sobre jogo, mas continua sendo um livro. Então, de qualquer forma, não importa o livro que você lê, de qualquer forma é literatura, não é isso mesmo? Sim, realmente. Fugir um pouco do tema Mas que estávamos Vamos voltar. vamos voltar pra ele. Voltaremos, eu tô brincando, voltaremos para tema, né, educação. Estava falando de educação em casa. E como eu sempre fui incentivado desde pequeno a estudar. E isso se tornou tão cotidiano de mim, tão, sabe, eu precisava daquilo, que eu acabei esquecendo, fazendo coisas, sabe, eu não fazia coisas que crianças normais faziam, sabe, brincar, eu geralmente estudava, assim. Inclusive tem um garoto na internet ultimamente que eu esqueci o nome dele, me perdoe caso eu esteja assistindo, mas ele tem apenas 3 anos de idade e ele é extremamente inteligente, extremamente Tem vários inteligente. casos aí, né? E a mãe dele incentiva ele
pelo que ela falou desde pequeno, Sim, sim. tá? Ele sabe sobre biologia como qualquer... Ele é capaz dele me dar uma aula aqui, dar aula para todos nós. Ele sabe falar inglês também. Eu conversei 3 com ele anos? em inglês. Sim, falava com inglês Inteligente. perfeitamente. Conversei em inglês com ele. Ele pediu para gravar um vídeo comigo, uma videochamada. Conversei com ele. Emprestei alguns livros importantes sobre biologia para ele. Óbvio que não muito aprofundado, com palavras tão difíceis, até porque é uma criança de 3 anos, né? Vamos parar para pensar. Isso não é algo comum, tá ligado? Realmente não é algo comum. Eu só vim a ler um livro dessa grossura aqui quando eu tive 11 anos. Agora, nesse caso aí, a gente tem um exemplo de, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa educação doméstica, que isso influenciou no conhecimento dele na escola. Sim, com certeza. Eu, quando era mais jovem, fiz estágio num colégio aqui perto sobre educação inclusiva. E eu, tipo assim, você vai falar, acho que acredito que você vai entrar nesse assunto depois sobre educação inclusiva, Sim, mas eu ficava monitorando um aluno especial, tá ligado? Mas tipo assim, aluno especial tem suas condições e tal, mas tipo assim, o aluno que eu monitorava, ele não queria fazer atividade, começava a se jogar no chão, começava a achar que estava na casa dele. Isso não é questão da sua capacidade mental. Eu acho que tem isso muito ligado à educação de comodismo. Tanto é que minha patroa, na época, ela falou que justamente isso. Isso não é questão da sua especialidade, do seu grau de autismo, e sim do seu comodismo. Ou seja, ele não vem recebendo uma educação doméstica competente a ser aplicada na escola. Por isso que ele não queria fazer atividade, tratava a escola dele como a casa dele. Me disseram que ele, inclusive, tacava bolinha de papel em qualquer pessoa. Então, isso sobre a educação doméstica também é muito importante para ser discutido e que influencia muito na educação escolar. Sim, realmente. Como eu não estive presente, né, eu não tenho como afirmar com toda certeza, mas pelo que você falou, realmente faltou conhecimento da mãe para preparar o menino para a escola. Embora tenha suas dificuldades também, né, que é aluno especial. Sim, realmente, mas vem da família, entendeu? Isso vem da família, é importante ser tratado antes. Eu tenho uma filha de 3 anos e ela é muito fofinha, inclusive. Depois eu vou mostrar uma foto pra vocês. Eu sempre incentivei ela. Dizia que a escola era massa, essas coisas. E ela sempre teve um convívio, vamos dizer assim, com a escola. Porque a avó dela, no caso, ela é professora. E então sempre que dava pra levar pra escola, eu levava. Então deixava com a avó no caso. Então ela já teve esse, sabe, um afeto, um negócio com a escola, uma familiaridade. E quando ela foi pra escola, sinceramente, ela estava tranquila, sabe? Não teve muito isso. Talvez isso seja um problema do garoto, porque não foi tratado antes com a mãe. E ainda mais, né, como você falou, ele tinha autismo, né, problemas. Especial. Sim, especial. Mas você tratava ele bem, super bem e tal. Cara, é a minha função, tá ligado? Eu tinha que trabalhar tratando ele bem. Mas você queria tratar ele bem? Embora tenha... Não tô gravando não, né? Embora tenha... Ficava com um pouco de raiva, tá ligado? Porque a criança não me obedecia, era chata às vezes, mas isso parte da sua capacidade mental. Isso é normal, isso é normal. Não tem cura, tá ligado? É do jeito que ela nasceu. Todo mundo tem, conforme a gente tem aí os direitos universais dos direitos humanos, se não me engano, todo mundo é igual, perante a religião, capacidade mental, tudo isso, todas as pessoas são iguais. Então, bom, isso. Não necessariamente são iguais, não é? Elas... Não, perante a lei. Não, nem perante a lei. Tá? Tanto que pessoas com autismo possuem um crachá afirmando que são autistas. Né? Para as pessoas já saberem que possuem um grau de dificuldade maior para aprender as coisas. Ou não. Né? Porque são vários tipos de autismo. Tem autismo que consegue... Tem aqueles autismos... graus, sim, tem uns autistas que conseguem aprender as coisas mais fácil. Tem uma afinidade com algo. Entendeu? Sim, principalmente. Isso. Agora que a gente deu uma leve introduzida no assunto,
eu separei alguns tópicos que a gente pode falar, porque o principal tema desse Zapcast é sobre uma educação de qualidade. Eu separei aqui alguns tópicos só que é para a gente discutir sobre como chegar a uma educação de qualidade. E aproveitando que a gente estava falando sobre isso de educação inclusiva, como você acha que a gente pode ajudar alunos com especialidade, alunos que são especiais, nesse aprendizado? Que métodos você acha que a gente pode usar? Realmente essa é uma pergunta complicada, bem complicada, mas, assim, do meu ponto de vista, tá? Do meu humilde ponto de vista, essas pessoas não deveriam ser tratadas de maneira diferente. Sim, claro. Porque isso também afeta na educação. Tá? E também a mentalidade da pessoa, né? A pessoa já não tem, por dizer, a mente completa, assim, normal. E se a gente fazer bullying com ela, por exemplo, é algo que a gente vai falar com ela depois, ela pode ter a capacidade mental ainda mais afetada, o que pode dificultar ainda mais no aprendizado dela. Tá, ok. Bom, uma maneira que eu acho que seria importante nessa parte de inclusão na educação, vamos falar um pouco sobre os autistas, tá? Eu acho que deveria se tornar lei que, no mínimo, nas escolas, pelo menos nas primárias, sabe, o começo de tudo, quando você entra na escola, você aprende o básico, tá ligado? Isso, quando você entra na escola, deveria ter profissionais que estejam prontos. Especializados, justamente naquilo. Profissionais que estejam prontos para acolher essas pessoas e direcioná-las para o caminho certo, sem que torne eles diferentes, entendeu? Inclusive, eu vi recentemente também que em alguma cidade do Brasil, em algum estado, alguma cidade, eu não lembro, acho que era São Paulo, Rio de Janeiro, dessas cidades grandes, estavam sendo criadas escolas justamente para alunos especiais, com a educação justamente destinada para eles. Certo, isso realmente é muito bom de escutar, né? Já é um avanço. Já é um avanço, né? Mas não pode ser só em São Paulo também, tá ligado? Tem que ser aplicado em todo o Brasil. Porque... Será? Isso é uma... Enfim, se a gente falou dos autistas, não aprofundou muito, mas porque o podcast tem que ser rápido, a gente tem que desenrolar as coisas, então a gente não vai adentrar muito. É um mini podcast. Não vai adentrar muito nos assuntos. As pessoas com deficiência auditiva. Tem isso também, tá ligado? É um pouco complexo Mais também, complexo, porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva. Vá, continue. Não, fala você. Fale. Fala você. Então. Deixa que eu falo. A gente já tem que partir para Libras, por exemplo, tá ligado? Aí a gente precisa ter um professor praticamente completo para tudo. Professor que auxiliar alunos autistas, alunos com TDAH, alunos que saibam Libras para se comunicar com alunos com deficiência auditiva, tá ligado? Então, é algo meio complexo esse plano. Nem mas não é muito complexo. É muito complexo, muito mas complexo. Que ainda assim acreditamos que possa ser aplicado. Sim. Não é isso? De alguma forma a gente vai descobrir isso ainda. Isso está meio perdido. Uma agulha e um palheiro, mas a gente vai descobrir como. Agora só um adendo, na época que eu justamente falei que trabalhava na creche com a educação inclusiva, na minha época, ano passado, eu tinha entrado 2 pessoas, justamente para auxiliar também. Sim. Eu fui um dos primeiros, eu entrei em setembro de 1923, mas... Tudo bem, eu entendo que possa ser engraçado. Estou tentando recordar algumas datas. Eu entrei em setembro de 1923 e alguns meses depois entrou mais um menino e uma menina para justamente auxiliar nisso, tá ligado? Só que mas eles possuem algum, sabe, não, deixa eu terminar. Alguma coisa? Deixa eu terminar a história. Eu também não sabia nada, não tive nem treinamento nem nada. Eu tive que me virar nos link lá pra falar, mas na época foi de boa. Aí eles entraram e no mesmo mês já saíram, tá ligado? Então, mesmo que na época eu fiz um estágio, nesse estágio, né, pela prefeitura, mesmo que a prefeitura tente incentivar, ainda temos jovens como eu era na época que ainda não se interessavam por isso, tá ligado? Então, mesmo nessa época tinha faltas. Então, isso é algo que realmente tem que ser muito considerado em vista hoje, porque
todas as pessoas têm que aprender da mesma forma que todas as outras aprendem. Não pode ser diferente com ninguém. Entendi. Agora eu queria também falar com você um pouco sobre a educação socioemocional em relação à mente das pessoas, sobre suas emoções. Eu queria saber como a gente pode aplicar esse tipo de educação na escola. Quando você fala socioemocional, você quer falar mais ou menos Trabalhar o psicológico dos alunos em relação a, por exemplo, a lidar com a pressão dos seus familiares, a lidar com o bullying também, que a gente pode falar depois. Entre isso, no geral, trabalhar o psicológico dos alunos. Você acha que tem que ter esse tipo de educação na escola? Tipo assim, um horário separado para esse tipo de educação? Como você acha? Bom, eu acho que essa educação socioemocional não é uma aula separada, mas que deve ter um psicólogo nessa escola apropriado para atender essa pessoa que tiver com esse problema. Essa educação vem dentro de casa, como você falou. Socioemocional? Sim, com certeza. Vejam, você falou da pressão dos pais. Eu nunca, meus pais nunca me pressionaram. Entendeu? Por quê? Porque eles sabiam que se me pressionassem, seria pior. Óbvio que eles questionariam as minhas notas, como sempre, mas eles não me pressionavam, sabe? Você tem que tirar essa nota, senão você vai ficar de castigo. Eu acho isso um absurdo, tá? Eu acho isso um absurdo, mas a opinião é minha. Inclusive na nossa época, você se lembra que, acho que quando a gente estava no oitavo Sim. ano, Vocês eram amigos? da mesma escola, Éramos. Inclusive quando a gente estava no nono, oitavo ano, teve uma psicóloga que eu acho que instruiu a gente para saber qual área escolher no ensino médio. Foi no nono Nono, ano. E vocês escolheram qual área? Exato. Exato. A gente Exatas, velho. E vocês são muito exatas? Não. Rapaz, depende. A gente escolheu porque tem uma certa afinidade, né? Mas a gente não é os craques. Exato. Aí nessa época... Não. Não somos os craques. Mas... Aí nessa época, essa psicóloga justamente que ficou pra ajudar a gente, ela discutiu o assunto sobre não lidar com as pessoas, como lidar com as pressões dos pais, perdão. Sobre o que a gente quer ser no futuro, o que a gente tinha que decidir logo. Tá Vocês ligado? já sabiam que seriam apresentadores desse podcast famoso? Não. Não. Foi obra do destino. Mas essa psicóloga influenciou na gente em que área a gente escolher, que área tem a ver com a profissão que a gente quer exercer também. Então, de qualquer forma, também ajuda essa educação socioemocional, né? Sim. Mais alguma coisa pra falar? Antes de Eu partir para o acho próximo que- tópico? Como a gente está muito apressado aqui, não vai ter como entrar muito nesses assuntos. Sinto muito, mas quem sabe numa próxima vez a gente possa fazer um podcast mais aprofundado, de sei lá quantas horas, né? Mas também eu queria outra questão importante. Eu acho que a gente pode discutir mais os 3 tópicos e acabar. Sobre a infraestrutura nas escolas. Tem escola aí que tá detonada, acabada. Enquanto outros parece que é tipo assim, um instituto federal, em uma escola, tá ligado? O que você acha sobre isso? Rapidinho que minha mulher tá ligando. Posso sim. atender aqui? Pode. Oi, baby. Sim, minha filha. Pode mandar a Luna fazer a atividade dela, a redação. Eu quero essa redação pronta até segunda-feira. Porque eu falei pra ela que ela era pra fazer essa redação. Eu quero essa redação hoje. Hoje não, segunda. Porque eu tô um pouquinho... Esse café tem alguma coisa, né? Não. Porque eu tô meio zonzo. Enfim. Sim, isso, meu amor, isso. Tudo bem. Você quer o que hoje pra inventar? Eu levo tudo que você quer a lua? Eu lhe dou a lua. Eu lhe dou a lua. Eu lhe dou a lua. Eu lhe dou tudo que você quiser, meu amor. Mas mande Luna terminar essa redação até segunda. Se eu ver essa redação, se não tiver no mínimo 2 laudas, ela não vai pegar nesse videogame nunca mais. Pode falar pra ela. Isso aí. Uhum. Com licença. Calma. Tá bom. Te amo, vou levar a sua lua. Beijo. Isso aí não é pressão emocional. Eu achei isso Mas- meio hipocrisia. Não, Também. Como você podemos- falou agora. você- meus falou. amigos. Não foi pressão emocional. Foi. Não, eu tava cobrando dela.
cobrando e Isso tirando algo dela. Não, eu fiz isso. Fez. Vocês viram fazendo isso? Eu não A fiz gente isso. tá todo mundo agora comparando no tudo. celular. Eu não fiz isso, gente. Fez. Inclusive, Isso tudo. vou te dar uma lição de moral aqui agora. Eu não acho interessante, por exemplo, não faça atividade que eu vou tirar seu celular. Não, porque tipo assim, nisso, Eu falei a que mente não, da criança- mas eu falei Calma. isso. Eu falei estamos isso. em um podcast. A mente da criança vai funcionar e trabalhar como forma de que, se eu não fiz essa coisa eu não vou ter, ou seja, ela vai acabar sendo oprimida pelos pais. O que eu falei sobre a pressão socioemocional. Você está colocando uma pressão sobre sua filha se ela não fizer uma atividade, dizendo que ela vai ter uma consequência muito grave se ela não fizer atividade. E aí? Minha filha está Qual é passando por um a sua momento filha? difícil, Sim. em que ela não está mais me obedecendo. E eu preciso impor regras, mostrar que eu sou o pai, justamente. Por isso que eu estou tirando o videogame. Tirando não, estou ameaçando. Sim, pode ser uma pressão emocional, apesar de eu ter falado que não era. E é hipocrisia da minha parte, realmente. Mas eu preciso educar minha filha. Para que ela me obedeça e obedeça a mãe Mas como dela. a gente falou sobre educação doméstica, não existe outras formas de educar uma filha sem tirar o celular dela? Sim, realmente deve existir, mas Manda ela limpar eu a sou casa. muito homem das cavernas, sabe? Eu acredito que tudo é no modo antigo. Entendo. Mas, Algumas coisas, óbvio. continuando. Mas eu sou eu, vocês fazem com vocês o que eu tô mandando, entendeu? Tô brincando, gente. Esse era pra ser um podcast sério, mas a gente sempre. Não, tem sempre esse momento de descontração. Mas É, continuando. realmente, eu não falei isso, eu não vou tirar o videogame de uma, até porque ela já fez a redação, eu acho. Mas enfim, E podemos ó minha continuar? cachorra, gente, aqui é minha cachorra, tá? Essa aqui é Podemos continuar? Jusceline. E é isso. Bom, Sobre a infraestrutura nas escolas. sim, vai. Como você acha que a gente pode resolver isso? Infraestruturas nas escolas. Isso não é muito minha área, mas eu posso opinar. Porque isso é mais na área de... é mais parte dos governos, Das né? autoridades. Porque eu tô mais na área do psicológico, né? Do corpo, da cabeça. Da educação. Isso. Mas eu acho que, principalmente escolas públicas e municipais, né, que são as mais afetadas, acredito eu, né, como eu moro em cidade lá fora, eu não vejo muito isso, porque, enfim. Mas acredito que aqui no Brasil, as mais afetadas sejam sim as públicas municipais. Eu acho que deveria Mas inclusive, entre as impor projetos para que... estruturação. para que, sabe, projetos não, né? Isso é dever. Isso é preciso ter uma boa infraestrutura. Teve uma vez que, eu vou contar uma história agora, eu estava com minha avó era professora, junto com minha mãe, e eu fui na escola dela ajudar assim, por livre e espontânea vontade. E eu lembro que era uma escola municipal. E acabou que o muro caiu em cima de um pai e uma menina. E os dois acabaram mortos. E isso me marcou muito, né? Tanto que até hoje eu lembro disso. E acho que isso deveria, não sei, não estou por dentro muito dessa parte de leis, mas acredito que isso deveria ser uma lei. Se já não for, óbvio. E inclusive entre as próprias escolas públicas, a gente tem uma distinção, por exemplo, não sei se você conhece, mas aqui perto a gente tem o Luiz Viana, tá ligado? E a estrutura lá é precária, mesmo sendo escola pública. Eu não conheço. Ah. Mas É sim, uma escola continue. pública, mas também lá perto do seu Caetano a gente tem o AD1, que é uma escola pública que Sim, tem esse uma eu conheço. estrutura, tipo assim, que não é de escola pública, tá ligado? Sim. Tem escola particular que paga pau pro AD1 em relação de estrutura. Realmente, eu conheço o AD1. Conheço. sim. Dizem que é uma das Alguns melhores- chamam de Félix, outros de AD1. sempre fica- Chama mais de AD1. Félix era o antigo, né? É, Que, inclusive, Isso, o antigo Félix. o antigo Félix, a infraestrutura justamente era precária. Era pouco espaço, agora, tem esse novo nome, surgiu como AD1. Eles são separados em pavilhão, né? São prédios, 2 essas pavilhões, acho que... isso aí eu não sei de organização. Eu tenho um amigo que estuda lá que se chama Kevin. Tá, se pai no próximo podcast a gente pode consultar essa informação com ele. Acho que eu conheço ele. Mas, enfim, mais alguma coisa que citar sobre isso?
Rapaz, sobre assim, esse tópico. esse tópico eu acho que não. Agora, um dos últimos que eu gostaria de falar com você, acho que dá pra, vou ver se possível aqui falar mais um, é sobre o bullying, que é algo que acontece muito. Como você acha que a gente pode evitar o bullying? Educação. Educação, com certeza. Vindo principalmente, como eu falei, da família. Sim, sim. Da família, pois com base da família você desenvolve. O bullying, estava Tivemos algum erro de gravação, mas calma, onde a gente estava? falando sobre o bullying. Sim, sim. Rapaz, Pedro, melhora aí, tá? Essa... Inclusive, gravação aí. iremos abaixar o salário dele. Não, eu acho que não é preciso. Pedro Vai. é um excelente gravador, ou seja lá o que ele for. Vá, continue. O bullying. O bullying ele é causado pela falta até de educação. De educação Sim, sim. em casa, Na, isso, o socioemocional que você falou tem a Sim, ver a um educação pouco com isso. socioemocional. Tem um pouco a ver com isso. Desde casa, óbvio, é importante conscientizar as pessoas que todos são iguais, né? Vamos dizer assim. Ou que são diferentes, mas que se deve respeitar. sim. É o que eu ensino para minha filha todos os dias, né? Inclusive de maneira muito dinâmica. Eu passo filmes, mas peço para ela procurar Lições. de vida. Principalmente os filmes da Disney, muitas lições, mas todos os filmes dão. Você só precisa prestar atenção. E faço isso com todo final de semana. Nossa família se reúne para fazer isso. E isso um jeito de educar, inclusive muito importante, sabe? Minha filha aprende muito com isso. Agora, por exemplo, a gente pode citar, tipo assim, Mas, calma, deixa eu terminar meu Vai. raciocínio para não perder. você é o dono. É isso aí. Como eu falei, deve ser educado desde pequeno e dentro de casa que ocorra isso. Mas caso tenha esse negócio, é aconselhável que o aluno que sofreu vá falar com o professor, com o pai, com qualquer autoridade que estiver perto, para que possa resolver isso de maneira Não pode deixar passar, tá ligado? de maneira Mas alguns deixam, ficam guardando. Aí pra- nisso o seu psicológico é abalado, tá ligado? isso, e aí vai deixando o psicológico, abaixo, Abalado. abalado, Até e aí chegar a hora- envolve Depressão. e envolve a educação, Aí nisso Sócio. depressão até chegar a hora que. ou até mesmo um massacre dentro da escola, como teve em 2022, não é mesmo? A gente vê vários Em casos. 2023, perdão. A gente vê vários casos. E aí, principalmente lá nos Estados Unidos, Massacre. é realmente fato da hora. Que justamente as pessoas levam esse sentido de vingança, tá ligado? Isso, você só fez que é isso um jeito comigo, de tratar eu vou o retribuir bullying você. errado. Ele não teve educação direito. Também. De Isso qualquer é forma, ele tá errado. completamente- Ele sofrendo bullying, ele tem que falar para as autoridades. Ele tem que. Fizeram isso comigo, eu não gosto disso. Sim, tá ligado? ele não Tá, pode tá levar. resolvido. Gente, ele Até não porque pode, bullying é crime, tá ligado? ele não pode guardar pra ele mesmo. Ele tem Vai que chegar a hora falar. que o psicológico não vai aguentar mais. né? Ele Vai ter tem que tomar alguma medida. Por isso que se deve ter psicólogos dentro Isso de entra na escola. educação socioemocional. Isso. Porque aí, sofri um bullying. Eu não sei o que falar. O psicólogo, ele tem como é que se diz? É uma regra, vamos se dizer assim. Sim. É uma lei. Ele tem que manter sigilo entre ele e o cliente. É. A menos que esteja em vida. Esqueci a palavra agora. A menos que ou a vida dele ou a do paciente esteja em risco. Né? Aí ele pode falar para as autoridades, enfim. E aí, por exemplo, isso também tem que estar ciente, o aluno, a pessoa tem que estar ciente, porque eu não conheço, não sabia que o psicólogo tinha essa lei, aí ele vai e não fala para o psicólogo, porque é mais uma pessoa comum. Sim, sim. E primeiro que eu acho que ele não deveria tratar ele deveria tratar com o psicólogo, mas principalmente com os pais.
Porque pais Qualquer coisa tá o pai sentindo. é tudo. É o pai. É a família, né? Mas caso tenha vergonha de falar com o pai, ou seja lá o que for, vá falar com o psicólogo, porque ele vai te escutar, vai te falar o que o caminho que você deve seguir. E é isso. Cuidar da saúde mental hoje é uma das coisas. É uma coisa. Hoje em dia, com a internet, isso está sendo. A internet justamente Você toda hora vê gente com depressão, com ansiedade. Na minha época não tinha isso não. Entrei na internet e vi uma pessoa com muito seguida, com vários carros. E você fica martelando na sua mente. Pô, eu preciso ser isso, eu não tenho nada, sou pobre agora. É nisso. Veja como a educação abrange tantos. Muda. É, entra em várias áreas, tá ligado? É, Aí tá falando de isso educação, mesmo. tá falando sobre Instagram agora. Basicamente. Que Mas falando sobre Instagram, eu queria falar agora com você sobre o uso da tecnologia na educação. Como a gente pode aplicar ele? Achei um tópico bem interessante esse. Boa, Gabriel. É um bom tema a se tratar. Bom, tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal. Só que você tem que saber como usa. Mas nesse caso estamos falando sobre educação. Sim, e aí, como eu falei, como é que a gente aprende a como usar? Em casa. Também, mas sendo educado. Exatamente. Educação. Sendo educado. Então, por exemplo, teve um projeto, eu não lembro em que ano foi, mas que o governo autorizou fugiu da minha cabeça, meu Pandemia? Deus. Hã? É de meia? É auxílio das iniciais? Não. Não, isso aí é outra coisa até Projeto. importante, mas foi o que entregou tablets para as escolas. Sim. É que me falha a memória muitas vezes, é muita coisa na cabeça rolando. Luna correndo pra lá, Luna correndo pra cá, bagunçando o meu escritório todo, eu fico meio perdido. Normal. Criança Seu dia a dia deve ser muito complicado. é muito complicado, Criança, principalmente, é uma coisa difícil de lidar. Mais difícil. Você precisa de maturidade pra isso. Esse programa sobre tablets, o que podemos saber sobre isso? Só que é importante, né? É bom. Eu acho que é bom porque E com a tecnologia hoje também dá pra, tipo assim, dá pra ensinar as pessoas sobre outras formas, tá ligado? A gente não pode ter se tiver só papel, não. Fica chato. Pô, a professora um dia ele pode fazer um joguinho. faculdade você sabe que é notebook, né? Então, justamente, vai envolver muito tecnologia. Mas você usa mais o notebook do que o papel. Raramente você pega um papel. Eu Impressão também. peguei um papel 2 vezes, sei lá, no semestre. Tudo pra você é só notebook, tá ligado? É importante, inclusive, aprendam crianças jovens, menores de 17 anos, aprendam a mexer no computador. É óbvio que hoje em dia já é muito informática comum. hoje Isso, já é muito comum vocês mexerem no computador, mas quando eu digo mexer no computador, eu falo no Excel, no PowerPoint, no Word, que são as ferramentas fundamentais para a sua vida, Sim. né, na faculdade. Mas enfim, nós temos aqui 42 minutos já. E eu gostaria de saber como você se sentiu fazendo esse seu primeiro Zapcast. Rapaz, foi bom. Você tocou em assuntos que eu estava despreparado, Normal. mas a gente conseguiu ir. Eu vi um livro, saindo aqui desse encerramento, eu vi um livro que tipo Vamos assim... conversar assim, agora é Descontrai. só Eu vi um livro que isso. tipo assim, se não me engano o nome do livro é Secretamente Milionária. Aí tem um arquivo de riqueza que fala que tipo assim, as pessoas ricas sempre procuram aprender mais, enquanto as pessoas de mentalidade própria eles sempre acham que já sabem de tudo, tá ligado? Aí você mesmo dizendo que não sabe todos os assuntos é justamente provando que sua mentalidade é de um milionário, igual você é. Claramente. Igual né, eu sou meu também, filho? né? Claramente, esse relógio aqui não foi barato, tá? Mas o que você achou de sua 20 mil participação? conto. Oh! Meu filho, Rolex? cara. Mas é melhor que Rolex. Mas o que você achou de sua participação no geral? Foi boa. Gustavo? Temos Foi bom. esse apresentador Gostei. aqui, que ele fala mais, né, do que o de cá. Esse daqui é meio caladinho, mas eu entendo, Mas tá? ele é o dono, tá ligado? Eu entendo, tá?
você. Segunda vez no podcast. Você Tá sendo tá. uma experiência. Embora seja o dono. Sim, ele tá um pouquinho tímido, uma figura importantíssima, claro. É isso. Mais um Zapcast finalizado. Calma. É café mesmo isso aqui, velho? É café. Café. Rapaz. Muito obrigado pela sua participação. Foi algo muito interessante ter você aqui. Gustavo. Valeu, Gustavinho. muito obrigado. Foi um prazer Bom. te ver aqui, viu? Igualmente. E é isso, pessoal. Mais A gente falou de um tema que eu falei muito importante, que mostrou como a educação, ela não só faz Na escola? não, a educação em geral, É, porque a gente tratou de todos os tipos de educação. E ela não só molda a vida de um indivíduo, de um único indivíduo, como o próprio tecido, né, da sociedade, o tecido social, uma sociedade. Então tudo está interligado. A educação é tudo. Você precisa da educação para, como eu falei, tudo, né? Então, muito bom ter você aparecer nesse Zapcast, mais uma vez agradecendo, né? Sim, sim. Muito E em obrigado. breve pode Um esperar para ter abracinho, mais porque Zapcast. esse aqui, ele veio me convidar levando chocolate, eu gostei disso. E em breve teremos mais Zapcast, porque como estamos numa nova temporada, o Zapcast 2024. Nova temporada. sim. E agora eu irei pegar meu amigo Gustavo e levar na minha Ferrari para ir tomar um sorvete ali. Bicho, eu jurava que era um Celta. Ferrari, assim, tchau!